Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Eu fiz um post na comunidade perguntando pra vocês as suas opiniões mais polêmicas sobre Dragon Ball. Então eu acabei coletando algumas delas e vou responder nesse vídeo. E é claro, como tiveram praticamente mais de 400 comentários, eu não vou responder todos. Porém, como tinha alguns comentários repetidos e alguns que não tinham nada a ver com o post, eu tive que tirar eles. E como eu acabei fazendo só um post dessa vez, pra ser justo, eu vou responder menos perguntas do que o normal. Mas se vocês gostarem desse, eu posso fazer uma parte 3. Mas é claro, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Emanu0707 comentou: não acho a saga do Piccolo Jr. no clássico isso tudo. Claro, ela não é uma saga ruim, mas se comparada com a saga anterior, ela é significativamente inferior. O Piccolo Jr. é muito inferior ao Daimao em questão de vilão. Não transmite metade da ameaça que o Daimao transmite. E também a construção da saga do Piccolo Daimao é muito melhor. E a luta final, na minha opinião, é muito melhor e muito mais emocionante também. Não acredito que a saga em si seja ruim, ela tem seus bons momentos, como a luta do Kuririn contra o Piccolo ou a luta do Goku contra o Piccolo, que por mais que na minha opinião seja uma luta inferior à do Goku contra o Daimao, ainda assim é muito boa. Primeiramente, muito obrigado pelo seu comentário. Sobre a saga do Piccolo Jr., eu ainda não posso opinar muito sobre, porque por mais que eu esteja reassistindo o clássico, eu ainda tô meio ocupado por causa do canal, mas no geral, do que eu vi de ambas as sagas, parece ser verdade. A saga do Piccolo Daimao começa de uma forma muito impactante com a morte do Kuririn, e pelo menos pra mim, de tudo que eu vi dessa saga, ela realmente parece ter mais história. E talvez eu tenha essa impressão, porque a saga do Piccolo Jr. inspirou bastante a saga Saiyajin, que por si só não é uma saga com tanta história. O Suricato62 comentou: não tenho nenhuma opinião polêmica, só queria passar para falar oi. Eu tinha dito que ia ignorar comentários que não tivessem nada a ver com o post, mas oi. O Chaos Ghost BR comentou: Gohan era mais poderoso dos Saiyajins antes do Goku ter o Super Saiyajin Deus. E aqui eu vou ter que discordar, porque no Batalha dos Deuses, mesmo com a forma mística, o Gohan durou menos que o Vegeta. E o Daima também diz que o Goku era o ser mais poderoso da Terra. E também temos alguns filmes do Z que contrariam isso. Já o Hiro Samus comentou: Dragon Ball GT é superestimado. Peraí, esse cara vive no mesmo universo que eu? O Remind King comentou: a fandom de Dragon Ball é a mais insuportável. Ai, se não é feito pelo Akira, eu não gosto. E eu vou ter que dizer que você tem bastante razão nisso. Eu não sei porquê, mas a fandom de Dragon Ball parece ter uma espécie de idolatria com o Akira. E isso faz muitas pessoas fecharem os olhos para coisas boas simplesmente porque não foi feito pelo Akira. Sendo que tem muita coisa feita por ele, que não é isso tudo. O Lolia Solta comentou: a partir da Batalha dos Deuses, nenhuma luta faz mais sentido, já que na Batalha dos Deuses o universo quase foi de valo, e nas sagas seguintes eles lutam na Terra e no máximo fazem uma cratera no chão. E a resposta é bem simples, na verdade. O Akira Toriyama não gostava de tanta destruição, pois acharia chato ter que ficar reconstruindo o universo no final de cada luta, apesar de eu também não gostar da pouca destruição que temos. O Thales Narcísio comentou: quero saber sua opinião sobre a polêmica do Cell ser um vilão genérico, sem propósito, que só queria destruir tudo. E bom, nisso eu discordo completamente. Pra mim, o Cell é um vilão muito interessante, justamente por ser uma contraparte do Goku. Antes do Goku Black, o Cell era o Goku maligno que tínhamos. Ele literalmente só queria lutar contra alguém forte, e não se interessava em ser um vilão conquistador. E o Lotanimus comentou: Bills é extremamente fraco, tomou Power Creep na obra já no começo, e o Toyotaro tem que encher ele de retcon no poder dele, pra não ser um Bush atualmente no mangá. E aí eu discordo, mas concordo. Concordo que o poder do Bills teve diversos retcons, mas ele não é exatamente fraco. Mas se você quiser entender melhor, já fiz um vídeo sobre isso. Enquanto o Eternal Warrior comentou: acho que a escolha de um Super Saiyajin de cabelo azul foi melhor que a ideia original de ser branco, porque tem aquele negócio de que ia ser a mesma cor do Zamasu fundido na saga seguinte. Mas eu acho que o cabelo do Super Saiyajin, só que branco, no traço do Super não ficaria legal, principalmente no Goku. Pra mim seria melhor se fosse o cabelo base do Goku. E sinceramente eu não sei, cara, porque o God já tem o cabelo base do Goku. Mas falando especificamente sobre essa forma, eu fiquei feliz que ela foi azul e o branco foi deixado pro instinto superior. Já o Daniel e Davizinho comentou: o mangá do Super tem que continuar, e um possível reboot com o Daima seria desnecessário. E eu não tenho o que dizer, todo mundo na época do Daima falou que deveria ser rebutado e eu sempre discordei. São mais de 10 anos de Super, jogar isso fora seria chamar os fãs de trouxa. Já Evelyn de Freitas comentou: Goku é o meu maior crush, e sinceramente eu acho que não é muito polêmico, já que dependendo do episódio. O Brutal Sobrou Nada pro Beta comentou: acredito que Dragon Ball Heroes consegue superar Dragon Ball
Super em alguns aspectos, pelo menos na versão do anime. Embora Heroes tenha introduzido transformações questionáveis, ele conseguiu atender às expectativas do público, trazendo de volta personagens queridos, lutas aguardadas e novos personagens que se destacam em relação aos figurantes genéricos do Super. E aqui eu não posso opinar muito porque eu vi bem pouco sobre o Heroes, mas do que eu sei é realmente um anime com conceitos muito interessantes e alguns até mesmo superam os do Super, mas como a gente sabe, a execução não é das melhores. Já o Bebam Água comentou: "Pra mim o Super é um anime legal e teve os seus momentos bem divertidos." E eu concordo, cara. Felizmente eu nunca neguei isso no meu canal. Apesar de ter muita coisa que me incomoda e apesar de ter muitos problemas que colocam ele abaixo dos outros animes, ainda assim eu me diverti bastante e tenho bastante carinho com o Super. Também é uma das razões do porquê eu não quero que ele simplesmente seja rebutado, sabe? E o Leniservo 13 comentou: "Gohan nunca deveria ser protagonista de Dragon Ball Z, Super ou qualquer coisa pra frente. Goku e Vegeta não saturaram e o problema é o roteiro, que é mal escrito, porque se fosse melhor não teriam muito essa impressão. E se fosse pro futuro de Trunks ser destruído, era melhor ter deixado ele no passado junto e ele ir para o Torneio do Poder." Bom, aqui nós temos um comentário bem interessante e esse aqui é realmente polêmico. Sobre o Gohan nunca deveria ser o protagonista de nenhum Dragon Ball, eu acho que esse aqui é o mais polêmico. E eu sempre tive essa linha de pensamento. E apesar de não ser um pensamento muito popular, a verdade é que o Gohan não tem metade do carisma do Goku. Sobre o Goku e Vegeta não serem saturados e sim mal escritos é verdade também, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso. A galera acha que a culpa tá nos personagens, quando a narrativa da história que tá decaindo. E se fosse com outros personagens, seria a mesma coisa. E por último, sobre o futuro de Trunks, eu realmente não gostei dele ter sido destruído. Porém, eu não sei se ele ir pro Torneio do Poder seria a melhor coisa também, então eu fico meio dividido. Já o Del Antônio Lima comentou: "Os outros guerreiros Z deviam ganhar mais destaque, sem precisar de um aumento de poder gigantesco e instantâneo. Talvez fosse interessante focar em um núcleo de poder com um poder mais baixo, afinal nem todos precisam estar no mesmo nível de Goku e Vegeta." E sinceramente aqui eu tenho que bater palmas pra você, porque você é uma das poucas pessoas com esse pensamento. Sempre que as pessoas falam sobre eles ganharem destaque, falam sobre o poder e sobre eles alcançando Goku e Vegeta, o que na minha opinião é estupidamente forçado, então eu fico feliz que eu não seja o único pensando assim. E 2, eu particularmente gostaria muito de ver alguma história do Ubi. Acho que ele é um personagem com muito potencial e que provavelmente nunca recebeu um grande destaque, principalmente pelo fato de as continuações de Dragon Ball se passarem após a saga Majin Buu e antes do capítulo final, com exceção do GT. E bom, aqui eu discordo completamente, mas eu sei que eu sou bem contra a maré nesse quesito. Eu não só não gosto do Ubi, mas nenhum dos personagens da suposta nova geração de Dragon Ball. Na verdade, esse conceito por si só já me enjoa, mas eu poderia fazer um vídeo só sobre isso. O Juan Alemão comentou: "O Godita de Dragon Ball GT e do filme do Broly são uma bosta comparados ao Godita frio e sério do filme do Janemba. E acalma esse coração, meu amigo." E de fato eu prefiro muito mais o Godita do Z em comparação com os outros, que não só tem sua personalidade deturpada, mas ele perde a sua originalidade, o que combina bastante com o nosso próximo comentário, onde o Cadu Araújo diz que Dragon Ball é extremamente inconsistente e não faz jus ao próprio nome. E, cara, infelizmente eu vou ter que concordar. Não na parte de não fazer jus ao próprio nome. Na verdade, eu acho que Dragon Ball não respeita o próprio nome. Mas infelizmente, Dragon Ball é uma obra realmente muito inconsistente. Uma das poucas coisas que eu queria que não fossem assim na franquia. Já o Verde Esverdeado comentou: "Gohan não era o tal anjinho que não gostava de lutar como todos defendem. E o Goku não era um pai ruim, só atendeu os desejos de seu filho, até dando várias chances dele não treinar." E não tenho o que dizer, né? É a verdade. Esse plot do Gohan não gostar de lutar por si só já é muito forçado pra muita gente. E apesar de eu não ficar tão incomodado assim, eu entendo quem não gosta. Mas principalmente na saga Cell eu vejo que não faz muito sentido. E o Goku não era um pai ruim, ele realmente não é. O que eu mais vejo na saga Cell foi uma falta de comunicação entre os dois. E tudo poderia ter sido resolvido com uma simples conversa na sala do tempo. Essa parte é mais culpa do Gohan mesmo, ele foi burro. E aqui nós temos um comentário até que bem extenso. O José Henrique comentou: "O problema de Dragon Ball sempre foi e sempre será a Toei. Se não fosse por ela, o anime poderia ser muito melhor e o Super não teria sido genérico. Sabe por que os personagens parecem tão distintos das versões maravilhosas que vimos no Z? Porque a animação naquele estilo é cara, os personagens burros e impulsivos com motivações genéricas exigem menos esforço. E vendem mais por conta de novas transformações. É
tudo marketing. A Toei vai sugar mais e mais com sagas mais genéricas, como o Daima e o Super Hero, porque sabem que dá lucro. A galera vai em peso assistir e reclama dos animadores, como se fossem os responsáveis por toda essa queda de qualidade em Dragon Ball. E eu achei esse comentário até que bem interessante, apesar de discordar. Sim, eu fiz um vídeo falando que a Toei Animation é a maior inimiga de Dragon Ball, mas isso não significa que tudo que aconteceu e vai acontecer de ruim com Dragon Ball é culpa da Toei. Na maioria dos casos mas a Toei já fez muita coisa boa para Dragon Ball. E o próprio Akira já acabou fazendo coisa ruim também. Por exemplo, no seu comentário você menciona o Daima e o Super Hero, que apesar de terem sido iniciados pela Toei, tiveram grande participação do próprio Akira. E também temos que levar em consideração que a Shueisha também faz muita besteira com Dragon Ball. Falando desse jeito é até meio triste, parando para pensar que essa franquia não está em mãos tão boas. Mas chega de tristeza, porque o AniGamer23 comentou: Dragon Ball já deveria ter sido encerrado. E na verdade eu não sei por que eu peguei esse comentário, porque é uma opinião bem popular entre os fãs. Mas como eu já falei várias vezes no canal, eu discordo completamente. Pra mim, Dragon Ball tinha sim que ter continuado, mas só que com um bom roteiro mesmo. Já o Kaisus comentou: vixe, eu tenho tantas e tantas, mas eu vou dizer duas cruciais. E basicamente, ele diz que o Majin Buu gordo deveria ter morrido na saga dele e que o Broly deveria ter morrido no filme dele. Também diz que acha que o excesso de poder do Broly no Super não faz sentido. E nessa aqui, eu concordo, mas discordo ao mesmo tempo. Eu concordo que o Majin Buu virou uma piada que literalmente não faz nada depois da saga dele. Literalmente, o cara só aparece pra dormir, pra comer. E talvez se ele tivesse morrido naquela saga, teria dado mais peso pra tudo. Mas eu não concordo que o Broly do Super deveria ter morrido no filme dele. Muito menos que o nível de poder dele é muito exagerado. Claro, é sim um pouco exagerado, mas eu acho que faz sentido, levando em consideração que estamos falando do Super, onde todo mundo tem um nível de poder exagerado. Então eu não esperaria menos do lendário Super Saiyajin. E a Foxy Dubs comentou: Ki Divino não serve pra nada. Hoje em dia, dentro da obra, não tem por que dominar o Ki Divino, já que qualquer um com o Ki normal pode alcançar o mesmo nível. E eu concordo plenamente, o Ki Divino é uma das coisas mais mal exploradas de toda a obra, e não faz jus a tudo que eles falaram sobre. 2. Dragon Ball é definição de desperdício. Tantos conceitos bons para usar, mas preferem ficar na zona de conforto. Só transformação, canonização e reciclagem de vilão. É raro você achar algo bom exclusivo da obra atualmente. E aqui eu vou ter que concordar também, ou eles têm preguiça ou têm má vontade mesmo, porque tem tanta coisa legal que poderia ser apresentada, mas eles decidem ficar refazendo o vilão antigo. E 3. O maior problema de Dragon Ball é justamente o que dá o nome à obra, as esferas do dragão. Os caras usam essas esferas o tempo todo e não tem nenhuma consequência. E eu concordo, mas também discordo um pouco. Pra mim, se o nome do anime é Dragon Ball, as esferas do dragão precisam sim ser importantes. Mas o problema, como a gente já falou muitas e muitas vezes, é a forma que o roteiro faz isso. E infelizmente o roteiro não tem mais utilizado as esferas do dragão de uma forma inteligente. Já Evelyn de Freitas comentou que o Goku é o melhor pai do anime. E sendo sincero, eu não sei, acho que depende muito de qual fase do Goku que você está se referindo. Mas você não tá muito errada não. O Everton Nunes comentou: Dragon Ball clássico é fantástico. E tá aí outra opinião que eu não acho muito polêmica não. Dragon Ball clássico é realmente muito bom. Infelizmente é um pouco subestimado, digamos assim. Eu de verdade queria que a galera desse mais atenção pro clássico. E o Kyotaka oficial comentou: Gohan é desnecessário, pois sua aparição se resume a aumentar seu poder, alegando que é o poder oculto, e por isso pode ser equiparado ao Goku e Vegeta, e dentre outros. Logo após isso ele volta à vida pacata, dizendo que não gosta de lutar, e é um vai e volta muito inconsistente, até mesmo ciente de vilões perigosos que podem aparecer. E sobre isso não tem muito o que discordar, a galera gosta de passar um pano tremendo pro Gohan do presente. Só que assim, eu discordo da sua frase do Gohan ser desnecessário. Eu gosto do personagem, só que ele precisa ser bem escrito para ficar legal. E ele completou com: gostam do Gohan do futuro, não porque ele não tem família, mas sim por ele ter sido um guerreiro até o fim de sua vida, protegendo quem lhe importava naquele momento e a própria Terra. E eu também concordo plenamente com isso. Essa falácia dos fãs de que a galera só gosta do Gohan do futuro porque ele sofre, não faz sentido.
Já o Capitão Brasil comentou que os guerreiros Zenon precisam ter o mesmo nível de força do Goku e Vegeta, somente mais destaque, mas não o Kaioken da vida ou outra habilidade super incrível. Apenas mais momentos impactantes com eles, podendo até aproveitar que eles são mais fracos e criar batalhas mais estratégicas e com mais coreografias. E apesar de eu já ter lido um comentário assim antes, eu faço questão de repetir aqui. Sim, eu concordo plenamente, principalmente da parte de não precisar de um Kaioken ou de uma habilidade super apelona para ser relevante. Nem todo personagem para ter relevância numa história precisa ser top tier. O Lucas comentou: todo mundo critica a Toei o tempo inteiro, mas muito das adaptações que ela fez do mangá do Z, além dos filmes, são responsáveis por fazer Dragon Ball ser o que é. Se tivessem adaptado o mangá fielmente, 1 para 1, Dragon Ball não teria metade da fama que tem. E olha, eu concordo, mas ao mesmo tempo discordo. Esse comentário eu achei bem interessante mesmo. E sim, como eu falei antes, a Toei, apesar de fazer besteira, não é tudo culpa dela. E ela já melhorou muitas coisas do mangá para o anime, tanto de Dragon Ball quanto do Z. É só a parte de Dragon Ball não teria metade da fama que tem, que eu discordo um pouco. Sim, a Toei fez a divulgação mundial do anime. E sim, como eu disse, ela já melhorou muita coisa e fez Dragon Ball ser muito famoso. Mas ainda assim, o mangá de Dragon Ball já era bem famoso. Então eu fico meio dividido nessa aqui. E a Saiyajin do Verso 6 comentou: Kefla é o melhor lendário de todos. E cara, eu não sei dizer, dá pra considerar Kefla um Saiyajin lendário? Você é uma fusão. Mas não a consagramos lendário Super Saiyajin. Bruno Santos comentou: Vegeta é o verdadeiro protagonista de DBS, é só prestar atenção nos arcos e ver que a maioria das histórias são mais sobre ele, mas o roteiro força pro Goku ser o principal. E eu concordo na parte do Vegeta ser o protagonista de DBS, mas o Goku só tem mais tempo de tela mesmo. Meu pobre personagem virou um coadjuvante quando falamos de desenvolvimento. Já o Miranha Super Saiyajin 4 comentou: Goku é sim um bom pai, e digo mais, ele é um melhor pai que o Vegeta. Todo mundo puxa o saco dele, mas ele não se diferencia muito do Goku, já que os dois só vivem treinando juntos. E aqui realmente é a verdade, né? Eu não sei se daria pra fazer um vídeo só com esse tema, mas enfim. A Nizito comentou: eu acho a saga do Torneio do Poder do mangá ruim, e eu acho a do anime melhor. E olha só, eu também concordo. A do mangá eu não acho necessariamente ruim, só é chato, pra dizer o mínimo. E o Samuel Paixão comentou: por trás de todo o grande Goku tem uma grande e maravilhosa Titi. Pra mim a Titi é a melhor esposa, por ser justamente realística como uma mãe normal da vida real. E aqui eu discordo um pouco, porque a Titi faz algumas coisas que me incomodaram de verdade durante a série. E o Lukatsu do Pagode comentou: o Trunks do filme do Bojack parece um stripper. Não, é muito cremoso. O Tomaratin comentou: Dragon Ball Daima não tem a essência de Dragon Ball, e o Daima não chega nem aos pés do clássico. E aqui eu não sei dizer se ele tem a essência de Dragon Ball ou não, mas que ele não chega aos pés do clássico é verdade. Já o protagonista de Sekai comentou: acho que a franquia chegou naquele estágio de faça qualquer porcaria que vai dar dinheiro. E como eu já mencionei anteriormente, infelizmente é verdade. Leiam um mangá de Dragon Ball, principalmente toda a fase clássica, Saiyajins e Freeza. Isso aqui não é uma opinião, mas enfim. E 3, o pessoal da Toei conseguiu melhorar e carregar a saga Buu. E aqui eu não sei dizer se concordo ou discordo. Preciso rever a saga Buu. E o Eu Entendendo a Poa Toda comentou: vou colocar mais de uma. Goku é o melhor pai da obra ao lado do Gohan. Concordo, eu acho. O poder em Dragon Ball atualmente é banalizado. E muitos podem dizer que isso não é polêmico, mas eu acho que é sim. Porque tem gente que gosta do jeito que as coisas estão indo. E por último, o Majin Buu é um vilão mediano. O que salva a saga são os Saiyajins. E como eu falei, eu não posso dizer muito. Já o Kim Desenha comentou: E eu pensei que as piadas eram ruins. Alguns momentos depois. mas enfim, concordam com essas opiniões? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que você pode estar passando por um momento meio difícil. E talvez isso tenha causado muita raiva no seu coração e desesperança com o mundo. Mas eu quero que você saiba que tudo vai ficar bem.
não precisa ser assim. Mesmo que pareça que você está sozinho e que o mundo está prestes a acabar, não tenha medo e muito menos deixe esses sentimentos negativos ficarem no seu coração. Muito pelo contrário, se alegre e também fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro, também não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!